comunicação, espiritualidade e gente. Rádio Vagalume. Começa agora. Mensagens que chegam pela manhã. Insights, músicas, interatividade, conteúdos que propõem mais consciência. Mensagens que chegam pela manhã. www.webradiovagalume.com. Começando agora mais um Mensagens que Chegam pela Manhã, aqui na webradiovagalume.com. Que o nosso encontro pelo rádio seja cheio de boas surpresas, seja cheio de exposições e momentos para que a gente reflita, para que a gente enxergue para nós mesmos, para que a gente possa abrir as janelas desse quartinho muitas vezes úmido, escuro, frio, desarrumado, onde nós tentamos encaminhar as nossas vidas. Às vezes o grande problema é que a gente tem medo de abrir a janela, só isso, só abrir a janela, e aí você deixa que o vento entre, que o sol ilumine, você começa a ouvir os sons que antes não ouvia, no silêncio amedrontado aí do seu quarto escuro, e agora você ouve os pássaros lá de fora, aqueles sonzinhos da vida, sabe? Sonzinhos do cotidiano, um carro que passa, um pássaro que pia, um cachorro à distância que late, alguma criança correndo, fazendo algum comentário com o avô ou a avó enquanto caminham pela calçada, esses sons do cotidiano. Aliás, isso sempre me cativou, prestar atenção nos sons da vida. O som da vida é esse, é o som do cotidiano. Claro que é o som das ondas do mar, claro que é o som das florestas, das árvores, dos pássaros, mas também no ambiente urbano, também no ambiente profissional, as pessoas comentando, as vozinhas baixinhas, os dedos no teclado do computador, alguém que chega e abre a porta e cumprimenta alguém que responde, o barulho do elevador, passou, sons, movimentos, impressões cotidianas que vão compondo aquilo que nós chamamos de nossas vidas. A nossa vida só acontece agora, nesse ambiente onde nós estamos agora, nesse instante. Nós estamos experienciando, nesse momento, as nossas vidas. Ela está acontecendo aqui, ó. E a gente está se conectando, não só pelo stream da rádio, pela geração da rádio, mas pela nossa disponibilidade de caminharmos juntos. Mais do que o stream da rádio, é a nossa disponibilidade, é a nossa vontade de estarmos aqui, que nos conecta e cria esse ambiente tão propício e tão aberto para as reflexões, sem julgamentos, sem implicâncias, com aberturas, tá bom? Participe aqui do nosso encontro. Mande seu e-mail, contato@webradiovagalume.com. contato@webradiovagalume.com é o nosso endereço, então fique à vontade para você se manifestar. O nosso WhatsApp é o 5192461960. 5192461960. E claro, nem preciso dizer, né? Mas eu digo, você pode mandar sua mensagem de áudio, de texto, como for melhor para você. Tem o chat da rádio aqui também, vou entrar já aqui na página inicial da Web Rádio Vagalume e todas as maneiras para a gente entrar em contato, Facebook, enfim. Fique à vontade entre nós, o Mensagens já começou. Dentro do seu coração, Dani La Sálvia, Fernando Guimarães, a música do meu amigo João Bar, aqui no Mensagens que Chegam pela Manhã. Para você que chega agora, fique bem. Espero que você tenha um dia ou uma noite ou uma madrugada feliz. Onde quer que você esteja em paz. E que sua paz não seja assim tão frágil a ponto de depender diretamente de tudo que acontece à sua volta e que você não tem controle. Nós não temos controle sobre as nossas vidas. A gente não sabe exatamente o que vai ser no minuto seguinte. Talvez um dos grandes problemas, na minha opinião, desse pensamento positivista, dessa coisa que vai se criando, como se você pudesse, apenas pela força do seu pensamento, criar o mundo ideal, o mundo que você quer. Isso é muito frágil, essa construção, na minha opinião, isso é muito poroso, né? Isso, na minha opinião, o grande mal disso é que vai criando pessoas amedrontadas e frágeis, dependentes de realidades específicas para que então estejam em paz. Você pode fazer tudo certinho, você pode seguir todos os roteiros, todos os manuais, todos os passos e, enfim, tudo que de alguma maneira te ensinam para que você construa a realidade como você quer. Lei da atração, lei disso, lei daquilo. Mas aí você é surpreendido pela vida, pro bem e pro mal. Surpresas lindas, não esperadas, mas muito boas acontecem, e o contrário também. E como é que a gente fica?
diante disso, naquela incerteza, naquele problema. Aliás, eu vejo com curiosidade quando algumas pessoas, por exemplo, diante da incontestável finitude da vida, se inquietam, por exemplo, dizendo, às vezes eu recebo algumas mensagens assim: eu estou muito inquieto, que o universo conspire ao meu favor, eu não sei por que o universo, ou Deus, ou enfim, são maus comigo, mas o que é que houve? Meu pai, minha mãe, meu avô, minha avó estão mal. Que idade eles têm? 90. Mas você quer o quê? Né? Que viva até 200? Bom, pelo menos até hoje não é possível, não inventaram nenhuma fórmula para isso. E o ir embora também é bom, também faz bem, é o nosso medo que nos impede disso. Eu já comentei aqui com você, né, do livro do Saramago, o Intermitências da Morte, quando a morte faz uma greve. E como isso vai trazendo implicações difíceis para se resolver em qualquer cidade, em qualquer sistema previdenciário. Imagina, né? Nós já estamos com problemas no nosso sistema previdenciário atual, porque as pessoas estão vivendo mais, entre outras razões, né? Não é só isso. Tem corrupção, tem desvio de grana, enfim, mas isso vai dar uma outra questão. De qualquer maneira, imagina se as pessoas não morressem, né? Então, mesmo aquilo que chega perto da gente com cara de mal, bom, mal necessariamente não é. Você enxerga o que te habita e sobre o acontecimento projeta o significado que é. Então, será melhor se a gente viver sabendo que a vida, claro que eu posso interferir aqui ou ali, né? Claro, eu não estou dizendo isso, mas que a vida também tem o seu fluxo, o seu curso, os seus episódios que nem sempre estão sob a jurisdição da minha demanda mental, do meu pensamento, da minha deliberação. Você tem que tomar muito cuidado com isso, tá? Mesmo, eu não quero ser implicante, chato, eu sei que às vezes eu pareço, eu sei até que às vezes eu sou, mas de qualquer maneira, toma cuidado com essas histórias, sabe? Porque vende muito isso, é muito interessante criar em você essa expectativa em relação à vida e travestir essa expectativa de espiritualidade, de sabedoria zen, de física quântica. E aí os nomes são dados para você cair nessa história que movimenta muita grana. Toda expectativa movimenta grana, né? Essa coisa da expectativa é necessária para um político se eleger, para um religioso fazer a sua religião crescer, para um autor de livro vender muitos livros. Expectativa. Bom, depois se serão cumpridas ou não é contigo. Então cuidado com essa história. É muito melhor você fazer o que pode, é muito melhor você, claro, se esforçar, trabalhar para ter uma vida como você imagina que seja o ideal, mas que você mantenha em mente um espaço de entendimento, que mesmo quando a vida não é ideal para você, ela está trazendo coisas importantes, ela está dizendo coisas interessantes, e pode ser muito bom. Uma vida ideal nos deixaria mimados. Nós somos como crianças ainda, né? Essa ideia de que nós somos, chegamos ao ápice da evolução e da sabedoria e de tudo mais é uma bobeira. Nós somos ainda seres primitivos. Nós somos ainda macacos sem pelo, como aquele livro Macaco Nu, que diz não sei quantas espécies de macacos, sendo que uma dessas espécies é conhecida como Homo sapiens, não tem pelo e acha que é inteligente, né? Nós somos ainda muito parecidos com os macacos, macacos que fazem foguete, macacos que fazem celular, mas somos, pelo menos em matéria, a gente pode ter muito conhecimento tecnológico, quer dizer, muito, né, em relação ao que já tivemos até hoje. Mas ainda somos muito pequenininhos, existencialmente falando, ainda temos muitos medos, ainda temos muitas fantasias, ainda nos impressionamos demais com símbolos, de maneira geral, estou falando da raça humana, somos ainda assim. Então não se impressione com isso, não tente impor a vida à tua vontade, até porque quando você olha para a sua vida no passado e identifica nela situações que você não gostaria que tivesse acontecido e sofreu, né? Você toma um susto quando percebe que muitas delas te fizeram uma pessoa mais expandida, mais evoluída, mais sábia, né? E isso é lindo, isso é muito importante. Aliás, por falar nessa coisa de pessoas mais evoluídas, sábias, tal, às vezes eu recebo uns questionamentos. Ontem mesmo eu estava vendo um no YouTube de alguém que me dizia assim, naquele trechinho de vídeo que eu postei aqui da rádio mesmo, falando alguém que falava sobre o ego, e eu falava os chatos sem ego, e aí um desses chatos sem ego
entrou lá dizendo assim: você está falando de ser uma pessoa melhor, mas o melhor pressupõe o pior, porque na dualidade o que é o melhor, o que é o pior. E olha, eu já aviso aqui que eu tenho cada vez menos paciência com esses tipos assim, sabe? Com essas palavrinhas, esses joguinhos de palavra. E aí no final ele escreveu assim: eu sou um chato sem ego. E eu respondi embaixo: eu percebi. Então essa visãozinha infantil da vida, essa coisinha de palavrinhas, mas você disse aqui, não é lá, isso não pode ser interpretado dubiamente. Olha, não esperem de mim preocupação em relação a isso. Eu estou aqui colocando a minha alma, falando sobre os mundos que me habitam. Quem quiser entender, que entenda. Quem quiser não entender, não entenda também, né? Tem tanta gente fazendo trabalhos diferentes aí, muito mais conectados com essa coisa dessas palavrinhas, esses joguinhos de palavras, do ego, do que é melhor, do que é pior. Então é muito melhor ir para esses terrenos assim. Mas eu comecei falando sobre isso, mas não era sobre, né, isso não tem a ver com o texto que eu quero ler. Ou talvez até tenha, né? Porque esse texto que eu vou compartilhar com você aqui, do Menino que Anseia pelo Céu, fala sobre como as nossas pequenas escolhas, como os nossos pequenos movimentos podem ser absolutamente importantes na vida. Eu acho que a gente se expôs e acreditou nessa exposição a uma ideia de que para que você faça algo importante, e todo mundo tem essa demanda interior, né? As redes sociais acho que vieram de alguma maneira confirmar isso. A demanda interior a que eu me refiro é de alguma maneira fazer na vida algo que seja relevante. Então, eu estou dizendo que as redes sociais contribuíram com isso, porque a partir delas as pessoas podem se sentir expostas, colocar o seu pensamento, gerar polêmica, colocar sua foto. Isso cria um sentimento que nós confundimos com a necessidade de fama, muitas vezes. Mas a fama talvez seja um aspecto de uma necessidade mais intrínseca, mais básica no ser humano, que é de ser relevante. E esse sentimento de relevância também tem a ver com a necessidade nossa de imortalidade. E esse sentimento de imortalidade tem a ver com a nossa casa eterna que somos. Nossa consciência não morre. Eu não acho que morra, apesar do corpo morrer. Portanto, essa ambivalência entre morte e não morte que somos, corpo morre, consciência não. Como equacionar essa questão? Vai gerando na gente uma série de pulsões, muitas positivas, outras nem tanto. Positivas, a necessidade de se manter, de se eternizar fazendo coisas importantes, relevantes, sobretudo para os outros, alimentando nas pessoas a consciência, um pensamento que seja um pouco maior do que os limites da nossa mente ou do nosso corpo. Então as pessoas, a partir desse sentimento, muitas vezes se enganam, achando que só podem ser importantes, relevantes na sociedade, se fizerem algo que mude o mundo. Então alguém vai dizer assim: olha, o dia que eu ganhar na Mega Sena, eu vou ser capaz de fazer algo pelas pessoas. O dia que eu for promovido, o dia que eu tivesse trabalho, o dia que eu for conhecido, e assim vai, né? E isso é uma bobeira. Não é isso. Muito pelo contrário. A gente não pode medir o nível de importância, de relevância, de pequenas e silenciosas atitudes na vida e como isso vai impactando num desencadeamento de consciências que vão lentamente despertando e que pode gerar lá adiante, quem sabe, até uma revolução. A gente pode mensurar, num primeiro momento, a quantidade de pessoas que são impactadas por um trabalho ou outro, né? Então, eu posso aqui me impressionar dizendo: nossa, não sei quantas mil pessoas que ouvem a rádio, ou que me escrevem, ou que não sei o quê, e falam: poxa, como o meu trabalho é importante. Mas esse primeiro impacto, essas milhares, ou milhões, ou bilhões, dependendo das pessoas que estão fazendo seus trabalhos por aí, só servem para criar um susto inicial, mas se nesse primeiro impacto não desencadear a consciência humana, não desencadear a consciência de vínculos, consciência de humildade, de sabedoria, não vale para nada, isso se dissolve. É poeira, é miragem, né? Então eu posso fazer um encontrão, vamos marcar um encontrão no mês que vem no estádio de futebol para 40 mil pessoas. Que coisa, hein? O trabalho do Flávio cresceu, está relevante. Bom, 40 mil pessoas vão lá. Se eu fizer um showzinho,
ficar falando palavrinhas água com açúcar, não promover consciência, enfim, reforçar as crenças que tantas vezes nos sequestra, nos prende às religiões, nos prende ao que nós entendemos como política, nos prende aos nossos preconceitos, nos prende aos nossos medos, nos prende ao nosso sentimento de autovitimização, de julgamento do mundo e do outro, nos prende às nossas distorções. Vem cá, o que vale 40 mil pessoas estarem lá e saírem dessa maneira? Né? Somente reforçando confissões positivas, pensamentos, enfim, para que vale isso? Nada, mesmo, nada, vale para me enriquecer e alimentar a minha vaidade, se eu estiver no meio desse povão ali e sendo o promotor da aeróbica para as 40 mil pessoas. Agora, eu acredito que as revoluções, o que realmente importa, o que muda o mundo, o que muda as pessoas, são pensamentos, são movimentos, são escolhas muito sutis, muito silenciosas, pequenininhas até dentro dessas nossas réguas de mensurabilidade. E a gente não identifica exatamente por isso, e é bom que seja assim. Para que ninguém se sinta o gerador do movimento, da vida, das mudanças. Repare, por exemplo, que as grandes, ou pelo menos grande parte dos movimentos históricos de relevância, das rupturas históricas, começaram de maneira muito simples, né? Hoje, os nossos mártires, os nossos símbolos, as pessoas que nós admiramos como promotores de novas consciências, de novos pensamentos, naquele momento não tinham essa intenção. Eu não imagino que Jesus, por exemplo, eu não imagino que Buda, por exemplo, eu não imagino que gente que fez algo importante nesse mundo, naquele momento estivesse pensando, daqui a não sei quantos mil anos, daqui a centenas de anos, terei uma gama de seguidores e os meus pensamentos serão fundamento para instituições enormes. Não havia isso, né? Nós é que depois transformamos isso justamente para capturar um pensamento selvagem e transformá-lo em guia, em limite, em encurralamento muitas vezes. E a gente pega uma palavra selvagem, uma ideia selvagem, um pensamento selvagem e transforma isso numa instituição que tem agora as regras, as leis, a ética e a moral, os livros, enfim, e aí você vai ter que seguir os estudiosos, né? Os intérpretes, os porta-vozes, toda uma estrutura hierárquica que só vai servir de peso para encurralar pessoas que originalmente se sentiriam livres e à vontade diante daquilo que é selvagem. Por isso, meu querido e minha querida, você pode, sem saber, ser o estopim de uma grande mudança no mundo, de uma grande revolução no mundo. Essa grande mudança, essa grande revolução não necessariamente é feita a partir da mobilização conjunta de multidões de massas. Por isso que, pessoalmente, eu não acredito em discursos de massa. A tentativa de mobilizar massas, na minha opinião, serve somente para dar poder aos que fazem isso. Então todo mundo que tenta agradar a massa, se adequar à massa, usar discursos de massa, está pensando em outras coisas, não em ser mesmo relevante. Porque no primeiro momento a massa só adere àquilo que alimenta o seu pensamento, aquilo que reforça, aquilo que como massa eles pensam, eles sentem. Quando você propõe que a massa se dissolva em indivíduos, a massa reagirá, porque ela não quer se fragmentar. E os indivíduos, que não se reconhecem como indivíduos, mas como massa, vão se colocar em posição de hostilidade, de refutação, de beligerância contra aqueles que propõem sejam indivíduos e não massa. Isso quer dizer, pensem, questionem, critiquem a si mesmos. Não a vida, não estou propondo críticos e céticos patológicos, mas a si mesmo. Quando alguém, por exemplo, vem assim, às vezes acontece, alguém vem para mim e fala, olha, estou te dando um toque em relação ao seu trabalho, porque eu percebi... Quando às vezes é bem intencionado e eu agradeço, mas tem muita gente que vem numa posição de superioridade e eu costumo dizer assim, olha, não se preocupe, porque o maior crítico do meu trabalho sou eu. O maior crítico de mim sou eu. Eu estou sempre me revisando, eu estou sempre me enxergando. Isso não quer dizer que muitas vezes eu me enxergue e me revise a partir de dicas de amigos, pessoas do lado de fora, obviamente que me vêm a partir de outra perspectiva, isso é interessante, mas sem a postura de superioridade, estou aqui para te dar um toque, né? Então isso é bom. Agora, é a sua autorrevisão, é o seu autoentendimento, é o seu olhar para dentro, é a sua capacidade de criticar-se, de se expor.
em relação às suas atitudes, aos seus dogmas, aos seus conceitos e preconceitos constantemente, sabendo que você não é dono da verdade e nem ninguém, sabendo que você não conhece a verdade por completa e nem ninguém, sabendo que o seu pensamento, por melhor que seja, tem fragmentações, tem distorções, assim como todos, e então você, em posição de humildade, se enxerga e começa a entender que não é o grito, mas é o sussurro, é o falar baixo. São as sutilezas do dia a dia que vão promovendo aquilo que a gente chama de revolução. É por isso que eu escrevi esse texto no livro O Menino que Anseia pelo Céu, que eu quero compartilhar com você agora, que tem esse nome, O Começo das Revoluções. E a gente acompanha agora aqui no Mensagens que Chegam pela Manhã. Onde começam as revoluções? Olhando historicamente, identificaremos a tomada de um espaço, rompimento de países, o descontentamento de um setor que termina em mudanças radicais. Na maioria dos casos é possível traçar no caminho um ponto de partida, o start de algo maior que adiante será chamado de revolução. No entanto, quem é que pode saber ao certo? Antes do primeiro evento histórico, houve uma sucessão de pequenas coisas que se tocaram. Coincidências, movimentos tão sutis que jamais seriam capturados pela lente da história. Por exemplo, uma dona de casa, socada no tanque de lavar, infeliz, sente naquela manhã nublada que definitivamente tudo está errado, está fora do lugar, ela não está bem. Já era um incômodo antigo, mas a indiferença do marido e agora dos filhos repercutiram com mais intensidade depois de passar a noite anterior esperando em vão que alguém lembrasse do seu aniversário. A dona de casa jamais vai saber que a sua insatisfação se projetará em pequenas escolhas, em distanciamentos lentos, em mudanças de posturas que interferirão na rotina de gente que está tocada ou que será tocada por isso. Todos são, sempre. Ela nunca vai saber que as emoções sofridas, especialmente as mais intensas, ainda que possa ser considerado bobo para algumas pessoas, mas naquela manhã nublada, desencadeariam uma sucessão de coisinhas pequenas e outras e mais outras, que mexeriam em humores, interfeririam em rotinas, alterariam caminhos com extrema sutileza, até que adiante, sutilezas gerando sutilezas, gerariam naquele ponto onde a história identificou como start da revolução. Foi a dona de casa, foi o marido, foram os filhos, foi o que levou cada personagem a fazer suas escolhas, foram todos que jamais saberão. Nenhum de nós pode enxergar até onde as nossas escolhas irão. Se ficarmos atentos, veremos o que estiver imediatamente perto e, mesmo assim, dificilmente vamos prestar atenção. Seja quando ocupa um espaço físico que outro deixou de ocupar, quando, por exemplo, eu me atraso alguns segundos, quando eu olho para cá ao invés de olhar para lá. O que eu falo, o que eu penso, o que eu faço, o que eu sou, desencadeando reações, reposicionamentos, escolhas, pequenas escolhas, que provocam outras, que mexem com gente que não faço ideia, até que adiante se transforme em algo maior. Mas eu não tenho controle sobre isso. O que eu posso é seguir atento, consciente que sou como um semeador. Minhas escolhas são como sementes que o vento espalha. Algemas, ou melhor, algumas, se transformarão em árvores lindas. Outras vão morrer. Cairão em terras improdutivas. Somos todos responsáveis, de alguma maneira, e projetamos um desencadeamento de pequenos e lentos e sutis movimentos históricos que refletirão adiante, nos transformando em participantes de eventos que olhamos de longe, sem cogitar que saiu da gente também. Não são os marcos históricos, muito menos os pontos de partida identificados por quem conta depois que aconteceu. Nossa história é a história de cada escolha, cada humano que está ou esteve aqui, mesmo os que viveram sem enxergar, sentindo a vida vazia, sem ver sentido em nada, com o gosto amargo da insignificância, lamentando a indiferença de gente amada, como a dona de casa, que morreu amargurada, sem saber que naquela manhã nublada, naquele tanque, naquele instante, naquele momento, sem que ela visse, uma revolução estava nascendo.
Prayer, Aretha Franklin, aqui no Mensagens que Chegam pela Manhã. Você faz pequenas orações, como ela cantou agora, Say a Little Prayer? Você faz pequenas orações ou pequenas meditações? Não. Você pode achar estranho, né, eu falar isso. Poxa, Flávio, você não tem religião? Eu até acho que você é um ateu e você esconde essa história dizendo que é selvagem. Mas você sabe que eu não acredito que as orações ou as meditações e as nossas comunicações com o universo, né, com a vida, necessariamente devam acontecer conforme as configurações que se impõem, dizendo, por exemplo, oração é isso. Tem que repetir essas palavras, ou falar desse jeito, ou usar esse vocabulário, ou falar numa linguagem mais antiga, vós que estáis no céu, e assim por diante, né? Eu acho que isso, ou a meditação, né? O que é meditação? É sentar, colocar as mãozinhas assim, cruzar a perna, fechar o olho, falar tal. Eu acho que essas manifestações, né? Como há pouco eu descrevi, o que nós pensamos ser oração, meditação, tal, são representações, ou pelo menos deveriam ser, de algo mais profundo, que de fato significa a oração ou a meditação. I say a little prayer, eu faço uma pequena oração, eu digo uma pequena oração, quando eu projeto na vida um olhar de gratidão. Gratidão é oração. Quando eu, de uma maneira despretensiosa, desinteressada, me coloco para ser gentil, para ajudar, né? Gentileza, eu presto muita atenção nisso, sabe? Me chama muito mais atenção alguém que, sei lá, segura a porta para o outro no elevador, do que alguém que doa R$1 bilhão para comidas de crianças na África. Claro, eu não estou diminuindo a importância disso. As crianças da África que passam fome vão ficar muito, muito felizes com isso. E que bom que tem pessoas que têm esse tipo de atitude. Mas eu estou dizendo, humanamente falando, olhando as pessoas, eu acho mais significativo as gentilezas que ninguém reconhece. Isso é oração também. São pequenas orações. Tem muita gente que me ouve e que se desligou, né? Eu acho que quando a gente começa a enxergar, olhar um pouco mais, a gente vai se desprendendo desses conceitos fechados, como por exemplo, até a própria religião. Bom, eu vi dizendo aqui, nada contra a religião, nada contra os religiosos, também não acho que quem me ouve deve deixar a religião. Já falei sobre isso, portanto não vou repetir, eu acho que a religião tem o seu lugar e pode ser bom, mas tem pessoas que não querem, né? E essas ficam meio perdidas, dizendo assim, mas e agora? Eu tenho vontade de fazer orações, Meu querido e minha querida, as orações são feitas na vida. Oração é um olhar de gratidão, a oração é como você trata o outro. Deus não mora na gente? Pois é, que mais linda maneira você tem de tratar Deus tratando Deus no outro. Essa coisa de tratar Deus sempre lá de fora, oh Deus, tudo bem, é fácil. Mas e tratar Deus no outro, e lidar com Deus no outro, e fazer oração cuidando do outro? Se você tem essa sede, então continue bebendo dessa fonte no outro, cuidando do outro, fazendo da sua vida uma oração. Eu penso que essa é uma oração muito, muito linda e que religiosos e ateus e qualquer um pode fazer, até porque a nossa ligação com a espiritualidade, a nossa ligação com Deus, Deus na gente, não passa pelos caminhos discursivos e retóricos das nossas teologias ou das nossas presunções, mas acontece sempre dentro da gente. Você está ouvindo Mensagens que Chegam pela Manhã. Músicas, reflexões, conteúdos que propõem mais consciência. Mensagens que Chegam pela Manhã. Fique à vontade entre nós. Esta é a Web Rádio Vagalume.com. Participe aqui do Mensagens que Chegam pela Manhã. Pelo nosso e-mail é o contato@webradiovagalume.com e o nosso WhatsApp é o 5192461960. Quero começar com a mensagem da nossa querida Natália de João Pessoa, que diz o seguinte: bom dia para todo mundo, que tenhamos um dia abençoado. Meu desejo é que, independente de como os cenários se apresentam nesse momento, sejamos capazes de reencontrar diariamente a criança interior que habita em cada um de nós. A partir da perspectiva dessa criança, possamos nos movimentar pela vida com mais leveza e naturalidade, mais abertura no olhar para o novo, mais curiosidades e encantamento, que possamos perceber as sutilezas, raras belezas contidas nas coisas simples da vida. Obrigado, Natália, um beijo para você, que assim seja. Eu acho que a gente só consegue manter um olhar, como há pouco eu dizia, um olhar
conectado àquilo que podemos chamar de fato de revoluções e modificações, se a gente mantiver dentro dessa perspectiva inocente, criativa, aberta, despreconceituosa, desbloqueada em relação à vida, como são as crianças, né? As crianças ainda amadurecerão. Claro, há muita ingenuidade ali que precisa ser dissolvida. As crianças vão lidar com adultos, vão lidar com um mundo complexo. Mas eu acho muito importante que jamais percam essa dimensão, não só a dimensão lúdica, mas a dimensão aberta, a dimensão desbloqueada da vida. Eu acho que o grande problema quando nós crescemos é justamente isso. A gente pensa que ao nos tornarmos adultos, é compulsório que a gente abra mão dessa condição inocente. Necessariamente temos que substituir uma coisa pela outra, quando na realidade não. E muitas vezes essa intenção, Natália, é o medo, né? Esse pensamento é o medo, porque se eu não for assim, eu serei engolido, porque a vida é dos espertos, porque o mundo... E aí você vai se afundando nisso, você vai se perdendo nisso. Um beijo para você, obrigado pela sua mensagem, fica bem. Aqui também no nosso, deixa eu ver aqui, no nosso e-mail, contato@webradiovagalume.com, nossa querida Fátima Pita nos ouvindo hoje, dizendo assim: bom dia a todo mundo, espalhados pelo mundo afora. Meu despertar hoje foi exatamente como que você descreveu na abertura do programa. Eu fiquei uns minutos ainda deitada e pude ouvir os pássaros, os latidos vindos de longe. E por incrível que possa parecer, essa foi a primeira vez que aconteceu exatamente assim. Essa sintonia é perfeita. Continue te ouvindo nas reprises. Seja sempre muito feliz. Muito obrigado, Fátima. Tudo de bom. Lembrando que as reprises acontecem 3 da tarde, 8 da noite, 3 da manhã. A Fátima está se referindo, não sei se você estava aqui na abertura, quando eu descrevia os sons da vida e estimulava você a prestar atenção nos sons, um ônibus que passa, uma voz lá longe. De quem será essa voz? Tem alguém falando, ali, né? Quem é? Por que aquela pessoa se manifestou? De onde aquela pessoa veio? Para onde aquela pessoa vai? Aquela pessoa que na história cruzou contigo a partir de um único som. Lá longe, né? Passou um ônibus. Quem é que está dirigindo esse ônibus? Para onde ele está indo? Quem são as pessoas que estão ali naquele ônibus? Cada história, cada mundo. Alguns dormindo, alguns prestando atenção na janelinha, outros no celular, alguns em pé, outros sentados. Mundos passando naquele barulho. Vrum. O ônibus que passou ali na avenida, um cachorro latiu. O que ele quis dizer? Cachorros se comunicam? Sim. Aquele latido é mais do que um som. O que sai daquele latido? Qual é a expressão daquele cachorro que latiu que eu não faço nenhuma ideia? E que, por tão ignorante que sou, eu aponto para aquele ser e chamo de cachorro. Para mim é um entre tantos cachorros, como todos. E como os cachorros e os outros bichos devem nos ver, um entre tantos humanos. Como os japoneses devem nos ver, um entre tantos ocidentais. E como nós vemos os orientais, um entre tantos orientais. E na nossa ignorância a gente vai reduzindo as pessoas aos rótulos, né? Então os sons nos despertam. Passou um pássaro. Para onde ele vai? Até quando esse pássaro vai viver? Pássaros vivem pouco. Talvez amanhã, talvez daqui uma semana, talvez daqui um mês, não sei. E o que vai ser desse pássaro? Esse corpinho dele vai ser fundido e absorvido pela terra, metabolizado pela terra e vai se transformar em quê? Você repara nisso, não? O mundo, a gente está tão bloqueado. Não, passou um ônibus, gritou uma pessoa, piou um pássaro, latiu um cachorro, tá? E agora deixa eu mandar o meu e-mail aqui. E você deixa de prestar atenção no mundo, o mundo. Os cenários, as pessoas passando, a nuvem. Tá vendo uma nuvem? Daqui a pouco ela se dissolve. Quando essa nuvem surgiu? Como ela surgiu? O que ela era quando ela era uma nuvenzinha bebê? Vai se transformar em que depois? Para onde ela vai? Será que o vento vai levar essa nuvem para outra cidade? A quanto por hora ela caminha pelo céu? Será que um avião vai cruzar? Olha ali, o avião cruzou por ela. Quem é que está naquele avião? Quem é que está pilotando aquele avião? Será que esse piloto gastou muito para fazer o curso? Certamente gastou, mas foi muito difícil. Onde será que ele se formou, tirou o brevet? Será que a mãe dele tinha medo quando ele ia voar? Não. A minha tinha. Então é assim, né? São as provocações cotidianas da vida que, se você se condicionar, isso é um condicionamento também, a prestar atenção, vai perceber como a vida passa por você, como você está inserido na vida e não percebe, né? E não nota. Edson de Lajeado, no Rio Grande do Sul.
Bom dia, Flávio, tudo bem contigo? Tudo bem, Edson. Passando para desejar uma ótima semana para todo mundo. Eu voltei depois de ter entrado num universo de milhares de pessoas. Voltei para o meu mundo de poucas pessoas, onde eu sou muito mais feliz junto da mamãe e da mamãe do meu filho, deve ser. Me movimentei, me encaixotei, fragmentei, muito mais 6 meses. Bom, eu tô lendo como está escrito aqui. Agora é se pacificar e viver entre poucas pessoas, onde tenho muito mais controle. Flávio, grande abraço a você e todos os vagalumes. Obrigado, ô Edson. Você tocou num ponto, né? Controle. Voltar para o ponto onde tenho controle. Isso é uma ilusão também, meu amigo. Você não tem controle. Nesses mundos pequenininhos, onde as coisas parecem mais ajustadas, né? E é claro que nossa alma muitas vezes pede, talvez a gente se dilua demais entre multidões, entre movimentos, entre correrias, e muitas vezes a gente precisa desses mundos menores, né? Mas neles você também não tem controle. Você pode ser apenas você e a sua mulher, vivendo na sua casa, saindo muito poucos amigos, sem pouco contato, mas nesse micromundo que é você e a sua mulher, também não há controle absoluto. Aliás, não há controle absoluto no teu micromundo, em você. Se você vive sem contato numa ilha, esse mundo que é você também não está sob total controle. Nada está sob controle. O universo se forma a partir do caos. Caos que gera na forma do universo, às vezes, deformações. E essas deformações, que no primeiro momento nos geram inquietudes, lá adiante vai gerar novos mundos, novas estrelas, novos satélites. Isso é a vida também. Portanto, não busque o controle. Se você está buscando mais quietude desse micromundo, mais contato, mais presença humana, isso é lindo e é bom. Agora, controle, pessoalmente eu não acredito. Eu acho que a gente não tem controle. Eu sei que isso pode ser assustador, isso pode ser incômodo, mas eu acho que não. O único controle que de alguma maneira eu posso ter, ou pelo menos a única interferência, ainda assim não é um controle, mas uma interferência, são os significados, né? E esses significados que eu projeto, seja no macro ou no micro mundo, o significado sou eu. Não o controle dos mundos, mas o significado, as interpretações a partir dos acontecimentos que eu me exponho nesses macro e nesses micro mundos, tá bom, meu amigo? Um abraço para você, tudo de bom. A Deise Aur manda um trecho do Bauman aqui, do trecho do livro Modernidade Líquida, que diz assim: nós somos responsáveis pelo outro, estando atento a isso ou não, desejando ou não, torcendo positivamente ou indo contra, pela simples razão de que em nosso mundo globalizado, tudo que fazemos ou deixamos de fazer tem impacto na vida de todo mundo, e tudo o que as pessoas fazem ou se privam de fazer acaba afetando nossas vidas. Deise, muito obrigado. Eu discordo em parte do Bauman, concordo com uma parte e discordo de outra. Eu concordo que, e isso tem a ver com o texto que eu li, que tudo que nós fazemos interfere sim no mundo do outro, né? E tudo que nós deixamos de fazer também. Por isso, a parte que eu discordo é esse sentimento de responsabilidade. Você é responsável pelo outro. Nós somos responsáveis pelo outro. Não. Eu acho que nós somos responsáveis por nós mesmos. E criando para nós um mundo aberto, um mundo com significados, naturalmente isso refletirá no mundo do outro. Mas eu não faço pelo outro. Você entende, não? Quando eu faço só pelo outro, eu deixo de fazer por mim. E quando eu deixo de fazer por mim, eu morro por dentro. Eu tô aqui, isso pode parecer bastante egoísta, viu, Deise? Talvez até seja, mas é assim que eu penso. Eu tô aqui por mim. Eu não tô aqui pelo outro. Eu não tô aqui pela humanidade. Eu não tô aqui pelo mundo. Eu tô aqui por mim. A minha vida é uma deliberação, é uma escolha, é uma construção minha, individual. É aquela história que eu falo aqui, e pode soar um pouco antipático, não sei, mas acho que as pessoas entendem, né, em relação à rádio, que a minha intenção aqui com a rádio, claro que tem a ver com as pessoas, é claro que eu estou aqui compartilhando na intenção de deixar a vida das pessoas mais leve, de provocar nas pessoas pensamentos, isso obviamente que é importante para mim, mas se antes isso não fizesse sentido para mim, né, eu não estaria mais aqui. Se amanhã deixa de fazer sentido para mim, não é o meu compromisso com o outro que me manterá aqui, porque senão isso, ao invés, pode até fazer bem para os outros, mas fará mal para mim. E como o responsável por cuidar da minha vida, do meu caminho sou eu tenho que tomar muito cuidado com essa sutileza que pode parecer até bonita. Nós somos responsáveis pelo outro.
e gerar na gente essa ruptura de responsabilidade com nós mesmos. A minha responsabilidade é comigo, não é nem com meu filho, não é nem com você, é comigo. É comigo. Agora, se eu cuidar de mim e se eu não negligenciar a minha responsabilidade para comigo, para me manter dentro de uma linha de coerência, de pensamento, de abertura, de equilíbrio com a vida, então meu filho, então você, então todos de alguma maneira que se conectam a mim, serão, obviamente, abre aspas aqui, né, beneficiados por isso, ou de alguma maneira serão tocados por isso. Mas não por conta de um sentimento de responsabilidade meu para com o mundo, tá bom? Obrigado, Daisy. Um beijo para você. Fica bem, obrigado pela sua mensagem aqui, tá bom? Eu vou voltar daqui a pouco trazendo mais mensagens pelo nosso WhatsApp 5192461960, pelo nosso e-mail. Aliás, você pode mandar seu áudio, hein? Tem um áudio aqui pra gente compartilhar já já, mas estou sentindo falta de mais áudios. Mande o seu. 5192461960. Pode mandar texto também. E já já pelo nosso e-mail, contato@webradiovagalume.com. Ontem eu toquei um flashback aqui do Alphaville que mexeu assim com um monte de gente dizendo: poxa vida, toca mais! Essas dos anos 80 que a gente ouvia tanto. A gente, eu tô dizendo assim, nós, né? 42 e tal. Essa é daquele tempo. Ricky Astley, Never Gonna Give You Up, aqui no Mensagem. Você está ouvindo Mensagens que Chegam pela Manhã. Músicas, reflexões, conteúdos que propõem mais consciência. Mensagens que chegam pela manhã. Fique à vontade entre nós. Esta é a Web Rádio Vagalume.com. Bom dia, Flávio. Bom dia, Vagalumes. Eu sou o Alex Thiago. Eu te acompanho já há um tempão, mas me envolvo pouco porque eu tento assimilar cada vez mais e sempre eu tive essa preocupação de assimilar tudo o que você fala, assimilar para minha vida, para o meu dia a dia, para o meu jeito de ser, viver, porque eu acho muito importante não somente entender as suas ideias, o seu ponto de vista, mas tentar ele enraizar em você para que você não seja apenas um papagaio, vamos dizer assim, um papagaio de suas palavras, né? Que aquilo se torne verdade para você também, se isso faz algum sentido para você e para sua vida. Então é isso. Acho que eu não sei se eu me fiz entender, mas eu acredito muito que o assimilar e você entender, enraizar aquilo dentro de você que acha importante é muito melhor. Isso se torna muito mais fácil no seu dia a dia, porque vira natural, não vira forçado, não vira apenas um papagaio de palavras e de ideias e de situações. É isso, Flávio. Eu espero que todo mundo me entenda, sem rancor e nem querendo ser melhor que ninguém. Um bom dia e estamos juntos. Um grande abraço. Muito obrigado, meu amigo Alex Thiago de São Paulo. Tudo de bom. Um grande abraço para você também. Você sabe que eu, enquanto falo, né? Onde é que eu busco a minha inspiração? Onde é que eu me alimento? Por isso que você, claro, você me ouve às vezes citando alguns autores, algumas referências, mas repare que quase que 99,9% dos casos, quando eu uso alguma referência, algum autor, e também não é comum, né, não é sempre, eu falo de autores de literatura, eu falo de poetas, eu pouco falo de gente que, de alguma maneira, bem ou mal intencionadamente, não vem ao caso, até porque não cabe a mim julgar, eu nem sei, né, saem por aí dizendo verdades da vida. O que eu quero dizer com isso é o seguinte: eu uso a minha linguagem, o Alex, as minhas palavras, o meu jeito de me comunicar, o meu jeito de falar, tal, com a clareza de que são apenas as minhas linguagens, o meu jeito de comunicar, o meu jeito de falar, né? Se eu não fosse um cara de rádio, eu não estaria fazendo a rádio e não por isso o que eu vejo não estaria em mim, deixaria de estar em mim. Claro que não. Se eu não tivesse familiaridade de escrever, se eu não fosse escritor, não tivesse livros, tal, também, né? Eu estaria fazendo de outra maneira. O que eu quero dizer é que a fonte
que eu pretendo manter sempre clara para mim, do que eu falo, do que eu vejo, do que eu comunico, do que eu compartilho, nasce nessas pequenas percepções da vida. Portanto, o que eu quero dizer é o seguinte: isso que eu chamo de minha verdade, isso que eu tento comunicar, está presente na vida. E é dito em muitas linguagens, é dito de outras maneiras, é dito por muitos, é dito inclusive por aqueles que nem sentem que são qualificados para dizer. Eu me incomodaria muito se eu viesse para cá falar somente uma mensagem que seja a mensagem do Flávio. Por isso que são as mensagens que chegam pela manhã. Amanhã tem essa representação com o fim da madrugada, o fim da noite, o fim do período escuro e a subversão do pássaro que canta, o galo que canta ali, aquele tempo molhado, o orvalho caindo sobre as plantas, enfim. São as mensagens que chegam pela manhã que são naturais. Eu, de maneira talvez até pretensiosa, o que eu tento fazer aqui é traduzir o meu olhar em relação àquilo que é ordinário, aquilo que é natural, aquilo que está na vida, e por isso mesmo não é minha posse. Não é minha mensagem, não é o que eu digo, não é o que eu falo, não são muito menos as minhas palavras, ou o meu jeito de comunicar. O meu jeito de comunicar é só uma forma, né? É só uma mídia para tentar traduzir o que está muito além da minha comunicação. Isso quer dizer o seguinte: não é porque alguém me ouve ou deixa de me ouvir que vai ter ou não acesso às mensagens que são. Seria uma mensagem absolutamente reduzida se fosse somente eu que abro o microfone aqui para falar o que vem na minha mente, né, e entregasse isso às pessoas como se isso fosse um absoluto a ser seguido, a ser um padrão a ser adquirido por outros. Isso é muito pequeno, né? Então, o que eu tento aqui, meu amigo, eu acho que você percebeu isso, pelo que você falou, é fazer com que as pessoas, a partir do que ouvem na rádio, né, se abram para perceber essas mensagens que não são as mensagens minhas ou da rádio, mas estão na vida. Como eu dizia há pouco, o cachorro que late, o ônibus que passa, a nuvem que passa, a criança que chora ali do lado, enfim, tudo isso é mensagem também. Quando a gente se abre para as mensagens da vida, então nós entenderemos mensagens, inclusive as da rádio. Esses que se abrem para as mensagens da vida, me ouvem na rádio e ficam felizes com esse tempo que nós temos aqui. Poxa vida, 2 horas para a gente refletir, para a gente pensar, que bom. Esses que veem as mensagens na vida e não esperam de mim nada além de um cara que está compartilhando isso, quando identificam em mim algo que não gostam, ou um comentário que não concordam, ou uma palavra mal colocada, porque eu sou humano, né? Não vão apontar para mim dizendo: tá vendo? Olha o Flávio, vou corrigir o Flávio, vou mostrar... Não. Simplesmente, poxa, o Flávio pisou na bola. O Flávio é humano, né? Eu também. E aí a gente vai junto. É esse espírito que eu tento alimentar aqui nas pessoas, e cada vez mais, dentro das minhas possibilidades, desconstruindo essa tendência que todos têm de projetar em alguém, especialmente alguém que de alguma maneira ocupa alguma posição de destaque, um ideal, uma expectativa que ninguém é capaz de corresponder. Na minha opinião, isso adulteraria a minha pretensão de transmitir o simples, de usar palavras, de usar recursos de linguagem para decodificar o que é muito mais eloquente na vida, no nosso cotidiano, na nossa interpretação ordinária e diária, né, da nossa vida. O que eu tento fazer aqui é só ajudar nesse sentido. Então, que bom, meu querido. Realmente não é para ser um repetidor do que eu falo, não é para ser um seguidor meu. Eu não tenho nenhuma intenção e nenhuma qualificação para isso, assim como eu acho que ninguém tem, né? A ideia é só compartilhar a vida. Tá bom? Um abraço para você, fique bem. Bom dia, Flávio, para você e todos os vagalumes. Passei para desejar um dia maravilhoso. Estou fazendo exames de rotina, mas mesmo assim continuo ligada na Web Rádio Vagalume. Beijo de Ivanel. Ivanel, um beijo para você. Bom, você disse que são exames de rotina, que bom, né? Então que seja bem sucedido, que dê tudo certo. Muito obrigado pelo seu carinho, por estar sempre presente aqui com a gente de algum jeito, tá bom? Um beijo para você. Mensagem da nossa querida Carla Kuhn pelo WhatsApp. Flávio e amigos, o que você acha sobre a questão OVNI? Grupos que estudam e que dizem até terem contato com seres de outros planetas. Beijos, Carla Kuhn. Carla, beijo para você também. Minha querida, eu estava agora há pouco falando sobre o ordinário, né? Sobre prestar atenção na nossa vida. Quando eu faço esse exercício, ontem mesmo eu estava fazendo isso. Nem lembro onde é que eu estava ontem. Enfim, eu andei tanto ontem que foi em uma das minhas caminhadas, eu estava pensando assim: eu
eu faço sempre isso. Eu não estou vendo as coisas aqui. Eu vejo as pessoas, eu vejo os movimentos, eu vejo os grupos, eu vejo as lojas, eu vejo a cidade e tal. Mas o que há entre nós que eu não vejo? Por exemplo, pensamentos. Eu vou chegar já no OVNI, tá? Pensamentos são impulsos elétricos, né? Quando a gente pensa, impulsos elétricos saem da nossa energéticos, né? Energia sai da nossa mente. O nosso corpo é energia. Isso não é identificado pelos nossos olhos, mas está aí. Existe um mundo invisível que nós não vemos, porque a nossa visão é absolutamente limitada, a nossa relação com o mundo é muito pequena, que quando vemos e interpretamos sem entender, nós damos nomes. Então, só pode ser isso, só pode ser aquilo, quando na realidade pode ser isso ou aquilo, mas pode não ser e pode ser muito mais até. Especialmente em relação aos OVNIs, eu acho absolutamente plausível que a gente reconheça vidas em outros planetas. Isso não foi identificado ainda. Eu estou falando, pelo menos não divulgado e não cientificamente, né? Tem gente grupos de estudo como esses que você citou, que dizem ter provas empíricas, tal, mas geralmente quando eu vou ler sobre isso, quando eu vou estudar sobre isso, quando eu vou ler algum relato ligado a essas tais provas empíricas, eu percebo nisso tanta tendência dogmática, tanta quase religiosa, que de fato eu me incomodo, né? Poucas vezes eu vi algum tipo de relato isento em relação a isso. Geralmente essas descrições viram religião. E a descrença em relação a qualquer um desses relatos específicos, eu não estou falando de descrença em relação à possibilidade de vidas extraterrestres, mas a descrença em relação a um relato te torna um herege. Nós encontramos muitos meios de sermos fundamentalistas e religiosos. A religião tradicional não é o único meio. A política é outro. Eu vejo, né, a política hoje em dia, se você discorda de um ou outro pensamento, você é um herege, né? Você é uma pessoa má. E isso vale também para essa crença. Repito, eu estou falando de um fenômeno social, né, sociológico, essa nossa crença, religioso. Com isso não estou desqualificando a possibilidade de que haja vida extraterrena. No entanto, eu tenho uma impressão. Isso não é científico, é só uma impressão, tá? Eu acho que a nossa dificuldade de encontrar vida em outro planeta nasce justamente dos bloqueios. E aí eu volto para o começo desse papo, quando eu dizia, eu estava andando na rua e vendo sentindo que tem pouquíssimas coisas que eu percebo. Eu só vejo isso que eu chamo de ordinário, mas tem tantos mundos acontecendo aqui que eu não percebo, como por exemplo os mundos mentais, os mundos energéticos, tal. Eu acho que nos outros planetas ou no cosmos a manifestação da vida não necessariamente é uma manifestação do carbono. A nossa ciência só reconhece como vida aquilo que nasce do carbono, a manifestação. E é esse tipo de vida que se procura, né, que se estuda. Então o ser extraterrestre necessariamente deve ter uma composição semelhante à nossa física, para que então possa ser percebido e reconhecido. Bom, e se houver muita vida fora, que não necessariamente tem essa composição terráquea, física, carbono, mas seja de outra natureza, né? Nesse caso nós não identificaríamos. Então é possível que muita vida esteja no universo e a gente não reconhece. Mas e os OVNIs? Você pergunta. Bom, em primeiro lugar, eu não desqualifico a ideia de que os OVNIs possam ser naves e outros seres de outros planetas nos visitando. É bom repetir, eu não estou dizendo que eu não acredito que não existe. Eu só estou abrindo outras possibilidades. Uma delas é que, além do fato dos OVNIs representarem naves extraterrenas, e essa também é uma sensação que eu tenho, quem leu Éden, o meu livro, meu segundo livro, leu esse pensamento, no diálogo entre os personagens, o que me impediria de pensar que, diante da evolução tecnológica do nosso planeta, da nossa raça, né, onde cada vez mais tentamos entender o que é o tempo, por exemplo, né, num determinado momento a gente descobre como é que a gente faz para viajar no tempo. Hoje isso é impensável, né? Mas quem me impede de imaginar que daqui a 100 anos, 200, 500, 1000, isso vai ser possível? Sendo possível, o que me impede de pensar que, ao poder viajar no tempo, as pessoas não voltem para
pacotes turísticos, CVC. Compre seu pacote para Miami, para Foz do Iguaçu ou para o Nova York 11 de setembro. Para ver como é que foi o atentado às Torres Gêmeas do World Trade Center. E então, nós que acompanhamos aquela tragédia, depois vimos relatos, uma nave passou lá no fundo. E a gente vê relatos assim, naves em momentos importantes da história humana são registradas. Você já viu esse comentário? São registradas, mas elas nunca interferem. Elas vêm e vão. Interferir talvez representasse interferir no tempo. Na cronologia do tempo, o que os mataria lá adiante. Portanto, a passagem é sem interferência. Quem sabe? Então, o que eu quero dizer com isso? Não estou dizendo que seja, mas pode ser, né? Então a gente se apressa demais buscando os nossos deuses e santos e anjos e muitas vezes transformando algo que não necessariamente deveria ser assim em uma religião. Por isso eu acho que muitas vezes a ufologia acaba virando uma religião. E eu não gosto quando descamba para essa coisa de nós sabemos, está provado, é científico, o governo esconde. Eu não sei. Eu acho que isso reduz a possibilidade que talvez seja o que dizem, né? Seja o ET de Varginha ou qualquer outro, mas talvez seja mais, né? Tá bom, Carla? Beijo, obrigado pela sua mensagem. O nosso querido Edson, ele só mandou uma outra mensagem aqui, o que mandou o de Lajeado no Rio Grande do Sul. Ele disse assim, talvez eu tenha me expressado errado, aquele que falou sobre o controle no mundo pequeno, né? Eu quis dizer controle sobre mim, sem me estressar tanto por problemas. Eu nunca quis dizer controle do meu mundinho, tal. É um privilégio poder escutar você ao vivo na rádio, escutando sempre as reprises nesse período que fiquei fora, e sem escutar as reprises não teria conseguido lidar pacificado com tanta gente. Abraço, obrigado, meu amigo. Não precisava eu entendi, não precisava, não pensei errado em relação a você, e eu fico feliz que você esteja aqui, e eu fico feliz que você esteja nesse mundo. Você sabe, Edson, que essa coisa do retorno aos pequenos mundos é importante mesmo. Às vezes a gente pode perder os nossos pequenos mundos, mesmo vivendo em mundos pequenos, e isso nos afasta de nós mesmos. Às vezes a gente tem saudade de um mundo que nem sabemos qual é, e esse mundo somos nós. A gente pode reconectar a esse mundo que somos nós, a nossa mente, a nossa percepção ordinária, mesmo estando nos macromundos. No entanto, como você fez, esse retorno ao lar, esse retorno à casa, esse retorno aos mundos menores também é super legal, super importante, especialmente, obviamente, quando a gente tem condições para isso, né, meu amigo? Fique bem, meu querido. Muito obrigado. Um abraço para você. Uma outra mensagem aqui no WhatsApp, no 519246960. Flávio, eu admiro a tua tentativa de evitar uma espécie de mistificação do teu papel e das tuas ideias. Gostaria de refletir contigo sobre o que disse antes acerca da continuidade da consciência mesmo após a morte. Não temos experiência direta, já que estamos vivos ainda. Como podemos saber se algo continua depois da morte? Uma intuição? Uma esperança? Por que é tão difícil suportar a ideia de que mesmo nossa consciência morrerá? É a Sônia quem manda a mensagem aqui no nosso WhatsApp. A Sônia é irmã da Suca, a nossa querida amiga vagalumezinha de Santos, né? E a Sônia, se não me engano, mora na Itália. Sônia, você pergunta sobre a consciência pós-morte. Uma intuição? Uma esperança? Pois é também. É também uma intuição, é também uma esperança. Há percepções que a gente tem na vida que não podem, e na minha opinião, nem precisam serem provadas cientificamente. Por isso eu acho tola toda tentativa de tentar falar sobre a vida pós-morte como um dado empírico científico. Porque a ciência não trata desse assunto. No fundo, a ciência também quer respostas em relação a isso. Eu acho que o que movimenta a ciência e a religião são motores parecidos. Tem a ver com respostas sobre de onde nós viemos, o que nós estamos fazendo aqui, para onde nós vamos, qual o sentido disso tudo. A filosofia também, né? Ciência, filosofia, religião, têm conexões muito parecidas, apesar de perspectivas diferentes. Então, eu não, assim como a religião tentar explicar isso também com um tom absoluto e definitivo, na minha opinião é desnecessário. Eu acho que pode se tornar uma crença e não há problema algum que seja assim, mas não é suficiente. Ninguém que frequenta, seja uma ou outra religião,
né, e tem as suas crenças e tem a sua fé, as suas credenciais teológicas, tal, necessariamente se apoiarão dogmaticamente nela. Tudo bem, por discurso sim, mas existencialmente falando não. Todo mundo fica com essa coisinha aqui dentro. Isso me lembra uma história que o Chico Xavier, eu já contei aqui na rádio, contou numa entrevista antiga que ele fez, que uma vez ele estava num avião, o avião teve algum problema de turbulência e tal, e ele ficou desesperado pensando na morte, com medo da morte. Ele que lidava, né, com esse assunto praticamente o dia inteiro. Então isso não se instala na gente como uma certeza absoluta, não é uma informação matemática. Por isso eu acho que para pensar nesse assunto, eu necessariamente preciso abrir um pouco as minhas janelas intuitivas e minhas percepções existenciais para que isso me alimente algum tipo de esperança. Mas também há um componente, agora sim, um pouco mais científico, se é para assim dizer. Isso não prova nada, mas eu acho que pode partir para uma reflexão que me alimenta isso que eu chamo de intuição, de percepção interior. E esse pensamento está num vídeo meu no YouTube que fala: você não vai para o céu, você não vai para o inferno, é o nome do vídeo. E diz mais ou menos assim: se o tempo não existe, ou melhor, o tempo existe, mas se o tempo é relativo, se o tempo não é absoluto, se o tempo não é o mesmo, né, dependendo de como nós nos movimentamos em relação à luz. Agora há pouco eu falei sobre a possibilidade, isso é realidade, de se criar uma máquina do tempo. Se em determinado momento a gente descobre um jeito de chegar à velocidade da luz, né, hoje não se imagina o que pode ser feito para que isso aconteça, mas quem sabe depois, né, o tempo pararia. Se o tempo para, se eu posso, o tempo tem uma curva, se na velocidade da luz eu atinjo essa curvatura do tempo que me dá acesso a passado, por exemplo, ou a futuro, por exemplo, estou falando de uma questão física. Se eu posso ter acesso ao passado e ao futuro, né, eu posso partir do princípio de que o tempo está coexistindo. E essa coexistência do tempo não se vincula necessariamente à minha percepção temporal. Essa é relativa. A minha percepção temporal tem a ver com esse deslocamento em relação à luz, ao meu corpo físico, aos meus limites, ao planeta onde estou, a minha posição em relação ao Sol, ao movimento de rotação e translação do planeta. Tudo isso interfere na minha percepção de tempo. A morte, conforme a gente discute aqui, é um ponto final, é um acontecimento linear na ponta, né, lá no fim dessa caminhada que eu chamo de tempo, passado, presente, futuro. No futuro, a morte. Agora, se tudo está acontecendo ao mesmo tempo, se eu posso partir do princípio de que o tempo é só uma experiência relativa, eu posso concluir que, de alguma maneira, em alguma dimensão, onde o tempo não é como eu percebo aqui, eu já morri. Eu não nasci. 1950, 1973, onde eu não existia, está acontecendo ainda, portanto, em alguma dimensão, de alguma maneira, eu não existo. Ano 3000, onde certamente eu não estarei aqui, historicamente falando, eu também não estou, e esse ano já existe. Então, a partir dessa reflexão, que pode ser um pouco confusa, eu reconheço, eu posso supor que de alguma maneira a morte, assim como o tempo, também é relativa. Você entende, não? Porque se a minha viagem, a minha experiência no tempo é relativa, todos os acontecimentos vinculados ao tempo, como por exemplo a morte, que representa um ponto final, também é. Então, partindo disso, eu posso supor que aquilo que eu chamo de consciência, que é atemporal, porque eu percebo os efeitos do tempo no meu corpo, eu percebo os efeitos do tempo na minha vida, nas minhas relações, os meus pensamentos. Obviamente que sim, mas a minha consciência não. Você já notou isso, não? A consciência não envelhece. Alguém com 90 anos se olha no espelho e fala: mas eu tenho 90 anos já, eu tinha 5 na semana passada, né? Então a consciência me parece ser atemporal. Portanto, se o tempo consome o corpo, mas não consome a consciência, e o tempo é relativo, eu posso supor, e eu estou dizendo aqui, isso é uma suposição, eu volto para aquilo que você falou, isso é uma intuição, eu posso intuir, eu posso supor que a consciência não seja. Você entende? Isso não está ligado a nenhum tipo de crença religiosa. Eu não estou falando aqui de céu, de inferno, de reencarnação, de coisas do tipo.
Só estou falando de uma percepção, né? Aliás, é por essa percepção também que eu pessoalmente não creio na tal lei da reencarnação. Não nessa configuração. A reencarnação, eu acho que é um dado. Existem manifestações nas nossas vidas que nos remetem a essa percepção. Como, por exemplo, alguém que diz, olha, eu acordei falando em chinês, eu não sei falar em chinês, eu descrevi um cenário, eu descrevi um mundo, um ambiente que foi pesquisado e realmente houve, eu não estava lá, então, isso é um evento, né? Aconteceu, está lá. Aí alguém vai dizer, tá vendo? É a prova da reencarnação. Aí é o problema. Não é a prova. A reencarnação, a partir desse fato, é só a interpretação. Então eu concluo, sem os dados, sem os parâmetros que hoje eu não tenho, né? Então eu concluo que eu, historicamente, fisicamente, fui aquele cara. Já que eu fui aquele cara e hoje sou esse, amanhã serei outro. Então eu a partir de agora, introduzo o ciclo reencarnatório. Mas e se não for assim? E se existencialmente, como há pouco eu disse, nós todos existimos no mesmo fragmento? Se não há tempo, se não há distância de tempo, não há espaço também. O espaço e o tempo são impressões que nós temos. São interpretações que nós temos ligado à nossa condição física. Se não há tempo e não há espaço, nós existimos no mesmo tempo, no mesmo espaço, no mesmo segundo, no mesmo local. É claro que segundo, local, tempo e espaço são linguagens que eu estou usando para a nossa mente tentar conceber. Isso quer dizer o seguinte, todos somos um. Mesmo. Literalmente. Todos somos versões de uma coisa só. Gotas de um único oceano. Portanto, o chinês que eu acordei falando que sou, de fato fui. Mas não só eu, todos fomos. Eu só consegui furar uma camada dimensional que separa o tempo, um bloqueio, e recuperei uma memória que é minha também e que continua. O chinês ainda é, que morreu em 1922, ainda é. O homem que não nasceu ainda, que vai nascer no ano 2051, nossos netos ou bisnetos, enfim, já existem, já são. Existencialmente falando, já são. Portanto, dentro dessa concepção, pessoalmente, eu não consigo introduzir essa ideia linear que é a ideia da reencarnação, que é muito ligada ao tempo. Eu era, eu fui, eu serei, para eu evoluir, para eu crescer. Também não consigo muito conceber essa ideia de que a vida não é suficiente. Viver 1 ano não é suficiente, 50 anos, 100 anos, então eu preciso de muita gente. Eu pessoalmente não vejo assim. Eu acho que a evolução do mundo, a evolução da vida, a evolução da consciência se dá na somatória de experiências e é um componente único. O universo está evoluindo, o universo está se enxergando, o universo adquire alguma consciência a partir das consciências fragmentadas que somos, que na somatória representa uma consciência só. É como se o oceano estivesse tomando consciência de si mesmo a partir de cada pequena gota. Então a gota necessariamente não precisa evoluir aos pícaros como gota para que então o oceano tenha essa consciência. Isso só alimenta uma perspectiva egóica. Eu evoluir, eu crescer, eu... Não. Mas é como eu disse agora há pouco, né? A consciência é uma coisa só. A consciência é um movimento coletivo. Então, cada pequena evolução, cada pequeno movimento, como o texto da Revolução que eu li hoje, é suficiente para desencadear uma perspectiva mais ampla, universal, que não está ligada a esse pensamento, na minha opinião, egóico, linear e pequenininho. Agora, eu posso estar errado? Posso. Eu posso mudar de opinião daqui a 1 ano, daqui a 6 meses, algo pode. Mas enfim, é como eu penso hoje, tá bom? Até porque nesse assunto todo mundo está sujeito ao erro, né? Que bom, senão nós seríamos os detentores do conhecimento da vida e da morte, e isso nos ensorbeberia. Eu volto já com mais questões aqui no Mensagens que Chegam pela Manhã. Chico César e o estado de poesia aqui no Mensagens que Chegam pela Manhã, que a poesia não seja só o texto, as letras, mas a gente, o jeito de ver. E isso pode ser projetado de muitas maneiras, seja num texto, seja numa clássica poesia, ou especialmente, assim é melhor, na vida. Aliás, dentro disso, a nossa querida vagalumezinha, que faz pouco tempo está nos ouvindo, a Silvia, do Rio, ela fez um comentário sobre aquilo que eu falei sobre oração, meditação e tal. Ela diz, olha, a respeito da oração, eu penso que ser grata à vida, ver a beleza das coisas, ser útil, essa é a minha oração. É isso aí, Silvia, estado de poesia.
Obrigado também Nancy, que mandou a mensagem aqui desejando bom dia no nosso 5192469960. Nosso amigo Adriano de Blumenau também mandou um alôzinho aqui. Bom dia para você, meu amigo. Bom dia para todos que estão ouvindo a Web Rádio Vagalume, participando aqui do Mensagens. Lembrando que hoje a gente está fazendo falar só mais uma vez isso, tá? Uma questão técnica aqui, uma migração de conteúdos para um outro servidor. Então, quando esse processo for concluído, isso está acontecendo desde ontem, a rádio vai sair do ar. Mas vai ser por pouco tempo, alguns minutos no máximo. E isso pode acontecer a qualquer momento. Felizmente, já estamos no ar há 1h30, esse processo não foi concluído, o que não interrompeu o nosso Mensagens que Chegam pela Manhã. Mas se você tiver algum problema na reprise da tarde, à noite ou no Mundo Incrível com Antônio Pereira, provavelmente não vai chegar até lá, provavelmente vai ser até meio-dia, segundo as informações que eu tive, mas de qualquer maneira é bom a gente ter essa informação, tá bom? Quarentão com muito orgulho, vivemos uma das melhores épocas da música, tanto nacional quanto internacional, porém temos que abrir espaço para o novo. Grande abraço, nosso querido Ricardo Almeida, Entre Rios, Bahia. Obrigado, ô Ricardo. Claro, tem muita coisa nova, boa, né? Não dá para aquele cara viver. Eu acho horrível aquele cara que fala assim, é porque no meu tempo, né, as coisas eram melhores, porque no meu tempo, todo mundo pensa isso. É sempre no meu tempo era melhor. Mas o meu tempo é o tempo em que vivo, né? O meu tempo é o tempo onde estou. Portanto, eu gosto das antigas, mas eu gosto das novas também. Por isso, todas estão aqui na nossa programação. Ricardo, obrigado, meu amigo. Alguma pessoa me pergunta aqui se é possível... gostaria de saber se é possível não amar mais uma pessoa. Eu sinto que apenas... Como que é? Apenas gostando eu era mais feliz. Alguém de São Paulo, não trouxe o nome aqui. Deixa eu ver o final do telefone. 4230. Eu vou ser bastante reduzido aqui, meu querido. Esse tipo de gostar, né? Se eu não gosto, eu não sou feliz. E se eu gosto, eu sou. E se eu não gosto, a minha vida acaba. Isso não é gostar, isso é dependência. A gente pode gostar de uma pessoa, mesmo não estando com a pessoa. A gente pode amar todas as pessoas. O tipo de amor, o tipo de gostar que você descreve aqui... E a tua foto não está no WhatsApp, mas tem um anime aqui, me dá a impressão que você é um cara muito jovem, né? É normal, né? Para determinada fase da vida, essa coisa, eu morrerei sem fulano e tal, mas não, todo mundo pode viver sem o fulano, sem a fulana. Você vive sem seu pai, sem sua mãe, sem seu filho. Tem gente que perde filho, eu acho que não deve ter dor maior que isso. Fica uma cicatriz na alma, obviamente que sim, mas vive, né? Então, claro que é. Né? Claro que é. Só não se prenda nesse pensamento perigoso. Só serei feliz se amar fulana. Porque não é assim. Tá bom, meu amigo? Um abraço para você, fique bem. Deixa eu ver mais uma mensagem aqui. Eu assisto seus programas no YouTube, gosto muito do que você fala. As mensagens, muito bom. Oi. É alguém com o final do telefone 3635, 84 é o código. Muito obrigado. Às vezes as mensagens de WhatsApp chegam aqui, porque as pessoas veem no YouTube, né, quando o programa é reproduzido lá, e às vezes nem ouvem a rádio, mas mais no YouTube, e por isso mesmo muitas vezes me mandam mensagem dizendo, olha, estou mandando aqui para você me enviar mensagens. Então é bom dizer que, aí eu acabo respondendo pelo WhatsApp mesmo, mas eu não mando mensagens pelo WhatsApp, não tem grupo, nada, é só a rádio aqui, e o WhatsApp é uma forma da gente se comunicar na rádio, tá bom? Eu te confesso que às vezes passa pela minha cabeça fazer grupos ou não, mas digamos que eu estou bem mais inclinado a não fazer. Eu acho que não vejo em que isso poderia me agregar ou agregar para as pessoas, a não ser aquela movimentação meio inquieta que, enfim, eu não acho que não estou afim por enquanto. Mas é isso. Vamos para uma mensagem de áudio aqui, 5192469960. Vamos lá. Bom dia, Vagalumes. Bom dia, Flávio. Aqui no Rio de Janeiro tá um pouco nublado, né? Mas, como você diz, dia nublado também tem sua necessidade e suas belezas, né? Queria deixar um abraço para todo mundo aí, um beijo, ótima semana para todos. Flávio, manda um beijo pra Rubia Mara e pro Leandro Braço pra mim, que eles vão estar te ouvindo aqui. Deixei aqui no celular, eles vão ouvir você, vão gostar de serem lembrados aí por você. Um abraço. Que bom, então beijo pra Rúbia, pro Leandro, pra você também, Vitor, obrigado pela sua mensagem. Que bom que você pediu pra eles ouvirem a rádio, tomara que esteja fazendo bem. Não se assustem não, tá? Vocês podem pensar, esse cara é meio louco, vocês têm razão, né? Mas na nossa loucura a gente vai se encontrando também, essa é a ideia, todo mundo é um pouco louco, que bom, né? Bom dia, Flávio.
Bom dia a todo mundo que tá aí ouvindo. Passei só para dar um bom dia e mandar um beijo para você, Flávio. Hoje eu não tô conseguindo acompanhar a programação, tá falhando muito aqui, aí toda hora corta, aí fica ruim. Vou assistir na reprise mais tarde. Um ótimo dia para todo mundo. Beijão para você. Tchau, tchau. Muito obrigado. Essa é a Isabel de Niterói, no Rio, ouvindo mensagens que chegam pela manhã e se compartilhando com a gente aqui. Um grande beijo, Isabel. Muito obrigado, tá bom? Pela sua mensagem. Tem um alôzinho aqui também. Acho que é alôzinho porque é curtinho. É um áudio do Magno Freire do Rio no nosso WhatsApp. 5192461960. Bom dia, Vagalumes. Bom dia, Flávio Siqueira. Hoje eu tô quietinho, mas eu tô por aqui, hein? Forte abraço para todos. Obrigado, meu amigo. Mesmo assim você se manifesta, você manda o seu carinho e eu fico muito feliz. Muito obrigado pela sua presença aqui no nosso Mensagens que Chegam pela Manhã. Tá bom, Magno? Tudo de bom. Uma outra mensagem pelo nosso WhatsApp. Flávio, bom dia. O programa tá maravilhoso, como sempre. Muito obrigado. Gostaria de mandar um beijo para todos, em especial para Silvia, do Rio, a minha linda amada, encantado com cada dia ao lado dela. Ela é meu estado de poesia. Abraços, irmão. Se não puder falar isso no ar, sem problemas, te amo, cara. Imagina, o meu amigo. Claro que sim. Deve ser a Silvia que participa aqui do Mensagens, né? Que participou agora há pouco. É o nosso querido Boaventura, e que faz essa declaração de amor aqui para Silvia. Então, maravilha, voltando aos meus tempos de Love Songs. Aliás, no Love Songs eu conto às vezes isso nos encontros, um negócio engraçado, que eu tinha tinha um quadro no programa chamado Caixa Postal, Love Songs, Caixa Postal. E aí as pessoas ligavam para a rádio e gravavam uma caixa postal, né? Um recadinho para o amado ou para a amada. E a orientação que nós tínhamos, a coordenação da rádio, era o seguinte: quando termina a música, dispara a caixa postal. Quando termina a caixa postal, sai com a outra música, não fala nada entre elas. E aí eu, curioso, ia ouvir a caixa postal antes de disparar. E era um negócio horrível. Horrível pelo seguinte: porque as pessoas, ao invés de aproveitarem aquele espaço em rede nacional, né, para mandar uma mensagem de coração, de verdade para outra pessoa, escreviam para não ficar feio, mas ficava mais feio, porque ficava uma coisa artificial. Eu tenho uma implicância com aquilo que é artificial. Então, ao invés da pessoa falar, como o nosso querido Boaventura fez, né? Olha, diga para Silvia que eu a amo, tal. Poxa, isso é muito legal. Agora, se o Boaventura gravasse uma mensagem aqui: Flávio, a minha mensagem é para a Silvia. Silvia, conte as areias da praia. Conte as estrelas do céu. Se você somar todas, o meu amor por você não será... Poxa, não tem verdade, né? Só tem uma leitura ruim. E aí eu via isso e falava, poxa, eu preciso dar uma ajeitada nessa história. Então eu contrariava a orientação de não falar nada. E aí acabava a música, eu entrava e fazia tipo uma introdução para ficar menos feio. Então vamos supor que a pessoa falasse essa coisa das areias da praia, as estrelas do céu e tal. Então eu falava assim, sei lá, Love Songs aqui na Band, tal. A noite tá bonita, né? Você tá me ouvindo em algum lugar do Brasil, não sei como é que tá aí, mas se você puder, dá uma espiada no céu agora, veja que bonito. É bom a gente se inspirar olhando pro céu, vendo os planetas, vendo o mundo, vendo os satélites, vendo as estrelas, e de pensar que isso não é suficiente para comparar o amor de alguém por outra pessoa. O que é o amor que não cabe nem nas estrelas, não é isso, Maria? Aí entrava caixa postal, Band. Conte as estrelas do céu, e o meu amor por você, e o meu amor... Pelo menos deu uma... Eu acho, né, que eu dei uma consertada aqui. Por isso eu gosto daquilo que é natural, aquilo que é espontâneo, aquilo que é verdadeiro, mesmo que esteticamente não seja esse primor, mas não precisa ser. Eu acho muito mais legal quando é natural e quando é verdadeiro, apesar de não ser estético, do que para se tornar estético perder a espontaneidade, a naturalidade. Eu acho muito triste quando a gente reduz as nossas possibilidades dentro dessa estética, às vezes tão apequenada. Deu uma pausinha aqui nas mensagens de WhatsApp e de e-mail, então vou tocar uma música. E daqui a pouco eu volto trazendo mais. Mande pra cá, 5192461960 e contato@webradiovagalume.com. Desculpa eu falar dessa forma, mas
Eu sinto um tom de ódio seu quanto às religiões. Você pensa muito sobre tudo, mas banaliza as religiões. Faz pouco caso, como, por exemplo, as orações, o uso das orações prontas em linguagem passada lá que você diz. Não é a única oração, muito pelo contrário, são as minorias formas de orar. Nós as usamos apenas por falta de criatividade, ou não saber como orar, ou puramente por linguagem formal, né? Por exemplo, se você ler o livro do Ágape, do Padre Marcelo, cada capítulo ele faz uma oração de forma diferente, mas sempre com respeito à entidade em questão. É apenas forma de tratar, sabe? Eu vejo você generalizando e banalizando com ódio, parece. Posso estar enganado, mas passa essa impressão. Preferia não julgar, mas é porque eu vejo muito isso, então eu precisava pôr pra fora. E obviamente você se defende agora aí, ou não, você que sabe. Agora, o foco desse áudio não é nem isso. Na verdade, o foco desse áudio é um outro assunto. Já em defesa do que você disse, fazer com a rádio por si e não pelos outros. Na verdade, eu penso que tudo que nós fazemos é por nós. A diferença é que você tem consciência disso e não como algo ruim, como as pessoas pensam, tentam ocultar, sabe? Por exemplo, já parou para pensar por que as pessoas fazem o bem para as outras? É simples e puramente porque isso lhe traz um conforto para a consciência, ou alguma outra forma de bem-estar, ou etc. Ou porque um pai ama mais o seu filho do que as outras crianças? Porque o filho é parte do pai, né? O filho é 50% do pai, uma continuação de si mesmo. E isso não é amor. Aí eu começo a discussão sobre o que é amor. Para mim, o amor que as pessoas falam não existe. É simplesmente, puramente interesse próprio. O amor que eu considero real é que vem das pessoas santas ou grandes guias, enfim. De forma que tais pessoas conseguem chegar ao nível puro de amar. Tudo que existe. Não um amor a alguém especificamente, mas é um amor por tudo, por todos. É um amor pela existência, sem que de fato traga algum benefício próprio. Como se fosse um estado mental de vazio em relação aos interesses. Mais ou menos o amor que Jesus pregava, sabe? Consegue entender? Por exemplo, por que as pessoas dizem, imagina se fosse seu filho? Para que imaginar se fosse seu filho? Você não é capaz de sentir amor por outro ser humano? Entende? Eu tô falando tudo isso como um desabafo, porque as pessoas não entendem essa minha forma de pensar e taxam como egoísmo. Isso me preocupa se de fato eu devesse rever essa minha forma de pensar, ou realmente eu estou pensando errado. O que você tem a dizer, Flávio? O que você pensa sobre essa questão? Eu deveria rever esses meus conceitos? Eu estou pensando errado? Isso pode ser perigoso? Eu penso que muitas vezes pode ser perigoso pensar dessa forma, porque, sei lá, perde um pouco a magia, você entende? Do amor e tal. O que você tem para orientar com relação aos pensamentos que podem ser perigosos nesse caso ou não? Bom dia, eu nem falei, mas eu sou o Thales de Guaratinguetá, São Paulo. Bom dia aí para todo mundo. Meu amigo Thales de Guaratinguetá, em São Paulo. Tudo de bom, meu amigo? Obrigado pela sua mensagem. Vamos começar pelo final. Sobre a questão do amor. Meu querido, você tem razão. Eu já falei aqui, acho que essa semana, inclusive, sobre essa coisa do amor direcionado aos filhos. Porque você ama o seu filho e não o filho do outro. O mesmo exemplo que você deu. Porque esse amor idealizado, dentro de uma concepção perfeita, né, no sentido de total abnegação, total entrega, total comprometimento, eu também acho uma utopia. Por uma razão. Todos nós somos seres fragmentados. Todos nós. O que é ser alguém fragmentado? Ser fragmentado é ser humano. Ser fragmentado é ser casa da morada da eternidade, casa de Deus, enquanto num corpo finito, perecível, que adoece, que tem emoções, que tem instintos, né? Nós temos isso, e essa dualidade, essa ambivalência que nos habita é algo para ser trabalhado. Então, eu sempre terei a minha fragmentação, eu sempre terei os meus instintos, eu sempre terei em mim comportamentos que não são necessariamente abnegados, eu terei olhares que são parciais, eu terei posturas que são condenáveis, enfim, eu terei, continuarei tendo. E o reconhecimento disso faz com que eu trate essa história em mim.
né? E não simplesmente negue. Eu acho que a pior coisa é quando a gente nega e deixa que o monstro nos engula. Então, tudo que eu farei a partir da minha negação será uma tentativa de afirmar essa negação e esconder de mim mesmo, porque no fundo a gente sabe aquilo que eu estou vendo. Então eu vou tentar criar uma persona, né, de abnegação, de entrega e de amor, e isso vai me diminuir. Por mais que as minhas atitudes sejam louváveis, e eu não estou questionando as atitudes, é aquilo que eu digo. Quem faz caridade, quem ajuda os pobres, quem dá sopa para os necessitados, roupas, enfim, maravilha. Quem recebe a roupa, a sopa, a comida, não vai questionar qual a intenção. Por isso é bom que faça. Mas para quem faz, seria bom revisar sempre as suas intenções para entender até que ponto eu não estou fazendo isso para aplacar uma culpa, para aplacar uma negação intrínseca na minha alma. Quando eu percebo essa dinâmica, então eu me encaro. E aí é que está a desconstrução e como é dolorido a gente se encarar. E quando eu me encaro, Thales, eu vou perceber, meu querido, que eu sou imperfeito. Eu vou perceber que muitas coisas que eu considerava antes em mim virtude, como essas, por exemplo, que eu acabei de escrever, na realidade eram mascaramentos. Não eram necessariamente virtudes. Quantos comportamentos virtuosos nossos, quantos componentes que a gente chama de amor na nossa prática do dia a dia, na realidade não são mascaramentos daquilo que nós não queremos encarar. Por isso que o autoconhecimento, a viagem de olhar para dentro, é sempre dolorosa, é sempre desconstrutiva. E é por isso que poucos querem. Porque agora você vai ter que assumir a responsabilidade de ser quem é. E eu não posso mais projetar para o lado de fora, para o bem ou para o mal. Para o mal é dizer, as minhas falhas, os meus problemas, aquilo que eu não gosto de mim, é culpa da sociedade, é culpa dos meus pais, é culpa do governo, é culpa disso ou aquele. Não, sou eu que tenho que tratar isso. E para o bem é dizer o seguinte, pelo fato de fazer isso aos outros, eu sou uma pessoa virtuosa, quando na realidade, muitas vezes o que eu faço aos outros é só uma tentativa de mascarar aquilo que eu sei que não é virtuoso que mora em mim. Agora, eu incluo nessa ambivalência, meu querido Thales, todos. Por isso eu não acredito em pessoas santas, como você disse agora. O amor é para poucos, é para as pessoas santas. Eu acho que nós vamos elaborando na história essa imagem que nós, como seres humanos, como fragmentados que somos, muitas vezes a gente precisa do símbolo, então alguém que represente o bem e alguém que represente o mal, para que então eu não me veja como totalmente nem uma coisa nem outra. A partir do momento que eu posso projetar isso para o lado de fora, isso já não é mais um componente meu, já não está mais em mim. Há pessoas que por mim praticam tal coisa, e são os chamados santos ou os chamados diabos da vida. A sociedade precisa também dos Judas, da malhação de Judas, de jogar pedra no chão. Esse é a representação do mal e esse é a representação do bem. Eu não acredito em ninguém que seja só bem e eu não acredito em ninguém que seja só mal. A gente que manifesta muito mais o bem do que o mal, e o contrário também. Essa é uma escolha minha e é uma escolha tua. Nós podemos ser muito mais o bem, né, do que o mal, ou vice-versa. Mas isso não quer dizer que ao sermos muito mais o bem do que o mal, nós nos tornaremos perfeitos, santos. Porque o mal continuará pelo menos como potencial, como vaidade dentro da gente. E o contrário também. Tem uma história, não sei se você conhece, do Santo Antão, que era um cara reconhecido pela sua virtuosidade, pela sua abnegação, pela sua santidade. E diz que o diabo estava muito incomodado com isso e falou para Deus, exemplo de Jó, né? Esse cara, ele tá assim porque ele tá feliz. Deixa eu detonar ele aqui para ver como as coisas mudam. E disse que fez uma série de coisas, o diabo, e nada foi suficiente. Em determinado momento ele virou para Santo Antão e disse, olha, eu desisto, você é realmente aquilo que Deus disse a seu respeito, você é um cara santo, você é um cara perfeito, você é um cara... E Santo Antão sorriu e falou, muito obrigado. E o diabo foi embora com um sorrisinho no rosto, falou, deu certo. Nem que seja a vaidade da nossa santidade, isso também gera em nós essa fragmentação. A fragmentação, Thales, não é um mal. A fragmentação não é algo a ser combatido, porque senão nós não teríamos nascido fragmentados. Nossa experiência natural parte desse princípio de fragmentação. Portanto, o reconhecimento faz com que, apesar dos pesares, das ambivalências, da imperfeição que todos nós temos, eu, você e aqueles que consideramos santos, devemos trabalhar para que a gente seja mais santo do que diabo,
mais uma coisa do que outra, sem dúvida alguma. Mas por isso que eu tenho alguns textos, vídeos, depois se você quiser dar uma pesquisada lá no YouTube e tal, que fala sobre a perfeita imperfeição. Aquilo que nós concebemos como perfeição parte desse olhar distorcido, como você mesmo descreve em relação ao amor. O amor como algo romântico e perfeito, quando na realidade nenhum de nós sabe de fato o que é amar. Porque o amor implica a contundência do não. Às vezes o amor implica atitudes que nem todos entenderão, nem nós, e que não está vinculado à nossa concepção romântica e idealizada do significado de amor. Por isso meu querido, eu não sei o que é amar, na plena acepção da palavra. Não sei, e eu acho muito reduzido dizer amor é dar comida aos pobres. Também pode ser uma expressão do amor. Isso vale, meu querido Thales, indo já para a primeira parte agora da sua mensagem, para tudo que é selvagem. O que eu chamo de selvagem? Selvagem, eu chamo aquilo que não cabe nas jaulas. O que são as jaulas? Jaulas são nossas tentativas mentais, de linguagem, de teorias, para enquadrar o que não cabe naquilo. Eu posso colocar uma gaiolinha aqui para o pássaro descansar. Mas quando o pássaro quiser sair e voar, eu vou permitir, porque o pássaro é selvagem. Ele não vai ficar vivendo na gaiolinha. Eu posso ajudá-lo. A gaiolinha pode dar alpiste, água, ele vem me visitar, dorme na gaiolinha, mas voa. Assim é a nossa relação, na minha opinião, com a vida, com os pensamentos e com a oração. Portanto, quando eu falo o que eu falo, meu amigo, a minha tentativa não é desqualificar a religião. Aliás, eu vivo insistindo isso. Eu achei até estranho quando você falou seu ódio em relação à religião, e aí logo me veio, não, ele está falando do incômodo dele, que é um cara que parte desse olhar, diante do meu olhar, que não absolutiza a religião e nem usa a religião como mediador entre nós e Deus e a vida e o universo e nada disso. Para mim a religião é só uma fresta. E por isso, dentro dessa perspectiva que eu falo, que não é uma perspectiva de ódio, eu não estou aqui falando mal da religião, e hoje mesmo eu disse isso, nem para as pessoas saírem da religião, portanto eu não estou aqui me defendendo como você sugeriu, eu só estou aqui te explicando para você entender. A religião é uma interpretação, é um jeito simbólico muitas vezes de ver a vida. Isso não é um problema, porque nossa mente funciona assim. A ciência também é, né? A filosofia também é. Eu também estou usando ferramentas e linguagens simbólicas e metafóricas para tentar descrever para você o que é muito maior do que a minha linguagem, e sobre isso eu falei hoje também. Portanto, não se trata de um ataque de ódio à religião ou a nada disso, e nem à oração. Aliás, nesse comentário, provavelmente você não prestou atenção nessa parte, porque você foi tomado por esse sentimento. Mas enquanto eu falava sobre oração, eu dizia, aqueles que usam as repetições, que usam as palavras, não devem deixar de fazê-lo, se esse é o recurso que tem. No entanto, o que eu estava dizendo, e aí eu afirmava isso naquele momento, é que não é a única maneira. A oração não se limita a essa caixa, a essa jaula, a essa gaiolinha, que é a linguagem específica que nós encaramos como sendo oração. Eu acredito em oração como eu acho que o cachorro, quando late, está fazendo oração. Eu acho que o galo, quando canta de manhã, está fazendo oração. E isso não é uma desqualificação da oração tradicional de quem vai a uma igreja e fala como as pessoas que vão às igrejas vão. O que eu estou dizendo é que essa não é a única maneira. E que oração não se limita a um tipo de linguagem, a um idioma vinculado à minha percepção teológica. Oração é feita quando eu sou grato, quando eu vivo. E esse não é um ataque de ódio à religião. Para concluir, eu vou voltar a dizer algo que talvez você, apesar de estar há pouco tempo aqui, provavelmente já ouviu. Eu não acho que o mundo seria melhor se não houvesse religião. Eu não acho que as pessoas devem deixar de frequentar a religião. Eu não faço nenhum ataque à religião. Eu conheço muita gente que ama, obviamente dentro dos nossos limites, mas que consegue ser humano, consegue ser, enfim, aberto, sábio, vive assim, né? Está dentro de uma religião, às vezes religiões que eu considero frestas muito reduzidas, mas não por isso devem sair de lá, estão felizes, estão bem, é o que importa é o que eu sou na vida, né? Agora, tem outros que não se enquadram, que não cabe, e para esses eu falo também, se não cabe em você, se você não deve ficar lá, não quer ficar, porque existe, Thales, muito esse conflito. Quando eu me sinto incomodado com a religião, eu me sinto culpado.
eu estou indo contra Deus. Esse olhar que vincula a religião e Deus ainda é muito enraizado. Faça esse autoexame que você vai ver isso em você também. É muito enraizado na gente. Quando eu percebo isso, eu estou livre. Então eu não preciso mais me apegar, eu não preciso mais me vincular, eu não preciso mais depender, inclusive da linguagem que eu chamo de oração, dos rituais simbólicos, inclusive, que antes me colocavam lá. Terei outros? Provavelmente sim. Continuarei pensando por símbolos, usando meus próprios rituais? É claro que sim. Mas talvez eu, agora com liberdade, para não necessariamente pensar só dentro daquela configuração, eu me movimente um pouco mais. Tá bom? Então não é uma crítica, não é um xingamento, muito menos ódio. Espero que você tenha entendido. Um abraço para você, meu amigo. Fique bem. Mais uma mensagem de áudio aqui. Flávio, bom dia. Bom dia, pessoal. Essa última pergunta que você respondeu, me veio uma curiosidade. Será que amor verdadeiro, amor que transcende ao amor de uma pessoa, amor de uma mãe por um filho, amor que transcende, amor não é um exercício? Porque tem algumas pessoas que falam assim, eu não sou capaz de ser boa, porque eu não nasci assim, né? A gente é muito contaminado eu acho que pela maldade. A gente é exercitado a ter um pensamento negativo, a gente é exercitado a não ser otimista, a gente é exercitado a ver o lado mais duro das coisas e a fazer enfrentamentos muitas vezes. Na maior parte das nossas vidas, os enfrentamentos são totalmente desnecessários. Então, se eu não nasci como Jesus Cristo, que já tinha um coração puro, como diz a maior parte das religiões, né, que já tem esse amor que transcende de fábrica, se é que vocês me entendem, amor não é um exercício. Se eu amar todo dia um pouquinho, e mais um pouquinho, e mais um pouquinho, e deixar me contaminar mais pela energia do amor do que da dor, será que um dia eu não chego lá? Valeu, Flávio, beijo. Minha querida Daniela, um beijo pra você. Eu acho que amor é uma meta. Eu tenho uma frase que eu já usei em muitos textos meus, faz tempo que eu não trabalho essa frase, mas antigamente ela era bastante recorrente, inclusive aqui na rádio. Eu dizia o seguinte, ainda digo, eu acredito que aprender a amar é a finalidade de todas as experiências. Acho que você já deve ter ouvido falar isso. Por isso eu encaro o amor como um aprendizado, né? Como todo aprendizado, não há limites para isso. Eu posso ser um especialista em culinária. Eu sei tudo sobre bolinho de arroz, especialista em bolinho de arroz. Mas alguém, talvez você, invente um bolinho de arroz com uva passas. Isso eu não sabia. Bom, então eu já deixei de saber tudo sobre bolinho de arroz. Então isso vale para tudo, quanto mais para algo tão profundo, tão expandido, tão intenso, tão denso como o amor, né? Exatamente por conta dessa profundidade, dessa densidade, dessa expansão, nós, seres fragmentados, não temos consciência e acesso do real significado e das implicações do que é amor. Eu acredito no amor. Eu acredito em absolutos. Eu vivo dizendo isso aqui. Eu não sou um relativista. Mas a minha relação com os absolutos é relativa. Você entende? Incluindo o amor. Portanto, toda a minha interpretação em relação ao amor parte das minhas experiências, dos meus medos, das minhas negações, dos meus limites, da minha ambivalência. Isso não quer dizer que o amor seja isso. Isso não quer dizer que o amor não seja. Mas como o Thales bem disse, as nossas relações, inclusive fraternais, muitas vezes projetam, sem que a gente perceba, essa insegurança, essa necessidade de continuação no outro, esse egoísmo que às vezes é travestido de amor e na realidade não é. A depuração dessa percepção é dolorida, porque eu vou ter que no caminho muitas vezes reconhecer que aquilo que eu fiz achando que era por amor para o meu filho, por exemplo, não necessariamente foi por amor. Isso não quer dizer que tenha sido mal, mas muitas vezes foi muito mais uma atitude egoísta de continuidade minha nele do que amor abnegado, amor que deixa voar, amor espontâneo, amor aberto. Aí você me pergunta, mas o que é? Eu não sei, Daniela, eu não sei o que é amor. Eu vou experimentando, aí entro no que você disse e eu acho que foi muito legal, sim, nesse exercício diário, né, que inclui a
a minha relativização, que inclui a revisão das minhas intenções, como eu disse mais cedo hoje aqui no programa. A minha autocrítica, o meu maior crítico sou eu mesmo em relação às minhas intenções, aos meus movimentos, está exposto à luz da minha consciência, para que então, no depurar, eu perceba que muitas coisas que eu chamava de amor não é. O que sobrar, bom que sobrar é amor. Isso vai se somar à minha próxima percepção, ao meu próximo caminho, à minha próxima relação com a vida, à minha próxima experiência, que vai me aprofundando nisso que um dia me qualificará naquilo que chamo de amor. Utopia? Talvez, mas é uma meta. Você entende? E para que eu chegue nela, eu vou ter que me expor no caminho à luz da minha própria consciência, que relativiza aquilo que eu chamo facilmente de amor e diz que não é. E então eu percebo quanto fragmentados nós somos, quão limitados nós somos, quão humanos nós somos. E isso me movimenta, me mantém humilde e ao mesmo tempo atento em relação à possibilidade, já que apesar da relatividade, eu consigo extrair, mesmo que seja pouquinho, como aquele que peneira o ouro, né, de muitas pedras, mas ainda que seja pouquinho, eu consigo peneirar algum tipo de manifestação de amor, o que me faz manter essa esperança de que o amor como absoluto é uma realidade. Mas como todo absoluto, essa realidade não é acessível à minha compreensão intelectual e muito menos comportamental. Portanto, naquilo que eu chamo de amor, há muita confusão também. Quando é que eu vou saber o que é? Não sei. Eu vou saber um dia o que é? Não sei também. Mas eu continuo tentando. Tá bom? Um beijo para você, Daniela. Fica bem. A gente está quase chegando ao finalzinho. Bom dia aos vagalumes. O que é o amor? A minha interpretação diz assim: o que é que não tem tamanho, mas não cabe em mim? O amor. É a nossa querida Ingrid. Poxa, Ingrid, faz tempo que eu não recebia mensagens suas aqui. Charada poética, ela diz. Muito obrigado, minha querida. Obrigado pela sua mensagem. Grande beijo. Fica bem. Mais uma mensagem aqui. Salve, salve. Bom dia, Flávio. Bom dia, vagalumes. Aqui é o Ney. Hoje eu vejo tantas pessoas solteironas, por isso faço-lhe uma pergunta, caro amigo. Você acredita que uma pessoa pode ser feliz só? Ou seja, uma pessoa que resolveu não ter ninguém em especial, mas amar a vida, ou a família, os amigos, etc., pode ser feliz? Abraços, beijo no coração? Claro que sim. Eu não acho que é porque na realidade tem uma coisa de autopreservação social, inclusive, essa necessidade que foi incutida na gente, que você só pode ser feliz casando com alguém, tendo uma família, tendo filhos. Tem gente que precisa disso, que quer isso, e se for o caso, poxa vida, vá atrás, forme uma família, isso é muito bom. Tem gente que não quer, e não é por isso que ama menos, que vai ter menos oportunidades na vida, menos... Não. As pessoas devem ser livres, né, para escolherem o que querem, que caminhos vão seguir, seja com uma família, seja com filhos ou não. Eu acho que se dobrar, como um amigo meu uma vez, um amigo meu casou, eu sabia que ele não estava a fim de casar, e aí eu questionei ele, né, e ele falou assim, é a sociedade que pressiona isso, tal. Então é melhor que não case, né? E há fases também. Tem gente que durante boa parte da vida quer ficar sozinha. E por que não? Né? Quer viver só? Por que não? Tem o seu benefício também. Tem gente que casa, mas depois quer viver só. Então vá. E a gente deve ser fiel a isso. Outro dia me perguntavam sobre a fidelidade ou infidelidade. Eu estava dizendo, olha, eu acho que a maior fidelidade que você deve ter é com você mesmo, sabe? Isso pode parecer um pouco egoísta da minha parte, mas eu acho que a fidelidade contigo te coloca em coerência com aquilo que você sente, aquilo que você é, mesmo que isso pode gerar estranhamento em relação aos outros, mas a fidelidade, antes de tudo, é um componente teu, é uma percepção tua, é uma construção tua, mesmo que para ser fiel contigo mesmo, você tem que ficar sozinho, tem que viver sozinho. Não vejo nenhum problema, nenhum mal, nenhuma recomendação negativa nesse caso. Tá bom, meu amigo? Muito obrigado pela sua mensagem. E a gente vai chegando ao final de mais um Mensagens que Chegam pela Manhã. Deu tudo certo? No nosso voo não houve turbulências nem a necessidade de pouso em uma alternativa. Chegamos ao nosso destino. Seja bem-vindo à cidade. Mantenha os seus cintos atados e não desate seus cintos, nem levante até a parada total da aeronave. O Mensagens que Chegam pela Manhã fica por aqui. Eu não sei como é que vai ser hoje, na reprise, especialmente na reprise da tarde.
Eu imagino que não vai haver problemas, mas por conta, e esse recado especialmente para quem está me ouvindo agora de manhã, né, por conta das questões técnicas que eu já te expliquei, mudança de servidor e tal, é possível que nós tenhamos algum momento fora do ar. Eu não sei exatamente qual vai ser esse momento, e é por isso que eu já estou dizendo aqui, caso você volte na reprise da tarde e eu encontre o silêncio aqui, isso vai ser resolvido rapidamente. Isso tem a ver com essa manutenção que é para melhoria aqui da nossa transmissão, tá bom? De resto, dando tudo certo, nós voltaremos com as reprises do Mensagem às 3 da tarde, às 8 da noite e às 3 da manhã no horário de Brasília. Meia-noite sempre tem um programa alternativo, um dos Mensagens de tantos tempos. Já temos há 2 anos e meio aqui na rádio, então a gente recupera um à meia-noite. E não esquece também que às 7 da noite tem o Mundo Incrível com o Antônio Pereira, programa que originalmente acontece às 7 da noite. Das 7 da manhã, depois reprise às 7 da noite, tá bom? No mais, olha, fica bem, reflita sobre o que nós falamos aqui. A vida é um arsenal de possibilidades, nada está fechado, nenhuma verdade absoluta está encerrada, tudo está acontecendo, tudo está em movimento, tem muito ainda para a gente saber. Se homens ousados não se colocassem fiéis àquilo que intimamente sentem, mesmo contrariando o status quo, mesmo contrariando o pensamento vigente e comum, nós não teríamos tido tantos avanços na nossa sociedade, na nossa ciência, na nossa percepção filosófica e humana, né? Tudo isso está ligado a essa ousadia de ser fiel ao que sente, a ser fiel ao que pensa, sem medo de ser punido por isso. Talvez um grande encurralamento humano que nós nos expomos seja esse: pense e Deus te punirá. Pense e você vai para o inferno. Pense e você vai contra a maré. Pense isso ou aquilo. Então, nós, ao invés de pensar, aderimos ao pensamento de massa e nos descaracterizamos como indivíduos. Viramos parte homogênea da massa que não reflete, que não critica, que não sente, que não pensa, que não vê. Que não seja assim com a gente. Tá bom? Um grande beijo, muito obrigado por tudo. Continue aqui na nossa programação. As músicas continuam. Baixe o aplicativo, ouça pelo seu celular e participe sempre. Um beijo, fica bem. Você ouviu Mensagens que Chegam pela Manhã. Insights, músicas, interatividade, conteúdos que propõem mais consciência. Mensagens que Chegam pela Manhã. www.webradiovagalume.com. Comunicação, espiritualidade e gente. Rádio Vagalume.